Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Glória a Deus. Ela vem ensaiando a semana inteira esse louvor aí. Ai, né, Ju? Mas glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos compartilhar um pouquinho da palavra. E antes da gente começar com um tema aqui que Deus colocou em meu coração para a gente estar falando, só queria lembrar uma coisa. Às vezes, nós temos uma grande oportunidade de ser curados durante um culto, durante esse processo aqui de culto, de louvor e de palavra. E sabe por que muitas vezes não acontece essa cura? Porque somente o nosso corpo está aqui. Só o corpo está aqui. A mente muitas vezes está longe. A mente está no cansaço, a mente está no sono, a mente está vagueando, fazendo planos, projetos, problemas, enfim, pensando um monte de coisa, ao invés de estar aqui agora. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, é hora de adorar. Quando a gente vem para a igreja, é hora de prestar atenção. Quando a gente vem para a igreja, é hora de estar aqui atento à palavra do Senhor. E sabe por que muitas vezes está acontecendo isso? Por que eu estou falando isso? Foi feita uma pesquisa que 90% das pessoas pensam em outras coisas quando estou ouvindo a palavra do Senhor. 90%! Irmãos, misericórdia! A maioria, quase 100% das pessoas pensam em outra coisa quando estão ouvindo a palavra do Senhor. E aí vem aquela velha pergunta: Deus, por que não acontece nada comigo? Por que minha vida não é transformada? Estou indo na igreja, Senhor, estou indo lá, quarta, domingo, estou indo na igreja, mas não acontece nada comigo. Sabe o que é, irmãos? Às vezes o nosso corpo está aqui, só o corpo, a casca. Eu estou vendo cada um de vocês, mas às vezes a gente está longe daqui, longe, pensando no problema, pensando na mulher, pensando no marido. Nossa, meu marido foi um cavalo hoje comigo. Minha mulher falou igual uma matraca velha hoje comigo. E fica pensando essas coisas, e aquele negócio fica rodando na cabeça. E o camarada aqui na frente, só aqui, né? Só aqui, fazendo aqui umas palhaçadas e tal, falando uma coisa. E as pessoas que estão para ouvir a palavra de Deus, estão longe, longe, longe. E aí, irmãos, a própria palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes está faltando fé na nossa vida porque nós não estamos ouvindo, nós estamos fingindo que estamos ouvindo, mas a realidade não é. Outro dado: apenas 12% das pessoas se lembram do que foi pregado. 12%, de 100, 12% lembram do que foi pregado. Ei, você lembra o que foi pregado domingo? Meu Deus do céu, o que foi pregado domingo? O que o pastor já me falou aqui? Nossa, eu lembro de alguns detalhes. Irmãos, a gente não lembra. No outro dia a gente não lembra já. Se a gente sair da igreja, às vezes você perguntar: o que o pastor falou mesmo? Teve vezes que a Ivone não veio no culto por algum motivo, e ela chegou: o que falou no culto? Eu tive que parar, analisar, falei assim: meu Deus, o que eu ouvi no culto hoje mesmo? Irmãos, a gente fica muito desligado. A gente fica ligado em outras coisas, assistindo um futebol, assistindo um filme que você não pode perder aquela cena, né? Infelizmente alguns ainda na novela. Nossa, a novela hoje está imperdível. Nossa, o fulano de tal vai fazer isso, e descreve o personagem por completo da pessoa. Fez isso, e olha, eu acho que ele vai fazer isso ainda. Irmãos, olha só em que estado a gente está. 33% das pessoas acham a palavra longa demais. Nossa, pregador hoje, brincadeira, hein? Se perdeu a noção do tempo, está falando demais. E olha só que dado alarmante: 11% dos homens e 5% das mulheres afirmam que o sermão dominical, ou a palavra do domingo aí, é a principal maneira que eles aprendem sobre Deus. Isso aqui me preocupa demais, porque se nós estamos vindo apenas aqui na igreja, se a nossa comunhão com Deus se resume a culto, irmãos,
Irmãos, vamos nos alertar, porque o negócio está sério. E a nossa comunhão com Deus ela tem que ser diária. A nossa comunhão com Deus tem que ser dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com um casal. Aonde a gente vai, tem que ter comunhão com Deus. Se a nossa comunhão com Deus se resume apenas aos cultos, misericórdia na nossa vida. A gente não vai conseguir muita coisa não vai muito além não, irmãos. Eu estou falando que isso aqui é algo real. É algo real, algo que foi feito com cristãos, com pessoas que estavam dentro da igreja. E aconteceu isso que eu acabei de falar com vocês. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos ficar atentos à palavra. Vamos aproveitar esse tempo. Ei, o que você tem que resolver, você não vai resolver agora. Não adianta, você pode pensar, você pode maquinar, você pode sonhar, você pode voar, você pode fazer o que quiser, você não vai resolver nada agora. Não vai resolver. Porque agora é o tempo do Senhor, amém, irmãos? Agora é o tempo do Senhor. É o tempo de Deus. Eu e o pastor Hélio estava comentando, e ele falou comigo, isso acontece comigo também. Às vezes você lê até 3, 4 páginas da Bíblia, quando você se assusta, o que eu li mesmo? O que eu li mesmo? Nossa, você perde o foco todinho, você perde o meio da história. Por quê? Está apenas lendo com os olhos, mas aqui a mente está longe, não consegue prestar atenção no que está sendo lido. Irmãos, é sério. Isso é o entendimento cego. Ou seja, você lê e não entende nada. Isso é sério, irmãos. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ficar atento. Essa é uma oportunidade única, meu irmão. Eu não sei se eu vou estar vivo aqui amanhã. Eu não posso garantir isso para vocês. Eu não posso garantir que vocês estejam vivos amanhã. Talvez hoje seja a última palavra que a gente ouve. Talvez a gente vai se encontrar só lá na eternidade. A gente não sabe. A gente tem que aproveitar. Meus irmãos, a nossa vida ela passa rápido demais. E a gente perde tanto tempo com coisas tolas, com coisas pequenas, com coisas que não valem a pena a gente prestar atenção, muitas vezes. Mas a gente dá muito mais atenção a coisas tolas, inúteis, que não servem para nada para a gente. E quando é a palavra de Deus, a gente despreza. Isso é uma verdade no nosso meio. E eu estava comentando com a Ivone, o Brasil é conhecido como um país cristão. Mas que cristão é esse? Que cristianismo é esse que a gente vive muitas vezes? Com adoradores de imagem, com pessoas que se prostram diante de qualquer coisa, que acham que uma toalhinha, com um negócio, uma rosa, um pedaço de pano vai salvar o camarada, vai curar ele. Que cristianismo é esse, irmãos? Às vezes isso aí revolta, dá uma revolta. E eu achei interessante, eu estou lendo um livro do Mike Murdock, que é Desígnios, e ele fala assim, aquilo que mais te revolta, aquilo que te desperta, algo assim de interesse, é porque Deus tem te chamado para fazer alguma coisa. Então eu quero te despertar, meu irmão. Se isso causa uma indignação dentro de você, talvez Deus quer te usar para tirar pessoas que estão cegas, que estão nessa cegueira. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, nós vamos aprender um pouquinho hoje. E você vai aprender se você prestar atenção na palavra. Agora, se ficar voando, não tem jeito. Alguém já ouviu falar sobre Sambalate aqui? Levanta a mão. Sambalate, poucos já ouviram falar, né? Prestem atenção nesse nome. Cuidado com o Sambalate. Repete aí para o seu irmão, fala aí, cuidado com o Sambalate. Cuidado com quem? Sambalate. Não vão esquecer isso, mas lembra de samba. Samba late. Samba com cachorro. Samba late. Não. Graças a Deus que não. Então, meus irmãos, vamos aprender um pouquinho sobre o que esse camarada fez. Quem é o Sambalate da sua vida? Você vai notar aqui, você vai perceber que tem um Sambalate na sua vida. Você vai perceber que tem alguém com as características desse camarada aqui, do Sambalate. Você vai ver que algumas pessoas já se comportaram ou estão se comportando na sua vida como esse camarada que nós vamos aprender aqui. Eu peço que você abra em Neemias. Neemias capítulo 6, 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Quem encontrou, por favor, se coloque de pé. Neemias 6, 15 e 16. Diz assim a palavra, ó. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias,
Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra em nome de Jesus. Eu clamo agora para que o Senhor venha nos despertar, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Espírito Santo. Senhor, fala no nosso coração. Em nome de Jesus, não nos deixe ficar com sono. Em nome de Jesus, não nos deixe nosso pensamento vaguear. Mas em nome de Jesus, nos ajude a nos concentrar na Tua palavra. Pai, que o Senhor venha fazer a Tua obra aqui em nossas vidas. Nós precisamos de ouvir o Senhor e aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu li aqui a parte final, que e depois da obra concluída, eles gastaram 52 dias para construir os muros. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Neemias, para depois a gente entrar na parte do Sambalate. Neemias significa Jeová consola. Ou seja, o nome Neemias já tem uma grande conotação assim de força. Jeová consola, ou Deus consola. Meus irmãos, Neemias tinha um cargo especial na presença do rei. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então ele tinha um cargo assim de extrema confiança. Antes do rei comer ou beber qualquer coisa, passava por Neemias. O que era isso aí? Se tivesse alguma coisa envenenada, não mataria o rei, mataria o Neemias. Então ele provava as comidas, provava tudo ali, e aí depois que o rei poderia comer ou beber alguma coisa. E o interessante é que aqui fala que Neemias ele tinha uma proximidade muito grande com o rei. Ele era chegado do rei, irmãos. Ele era chegadão mesmo, era próximo ao rei ali. O rei confiava nele, ele se aconselhava com Neemias. O interessante como que é legal um homem de Deus estar próximo a uma autoridade, porque nesse caso aqui facilitou muitas coisas. E Neemias, irmãos, ele vivia particularmente uma vida muito boa. Ele vivia no palácio, ele comia da comida do rei, ele bebia da bebida do rei, ele usufruía de tudo o que o emprego dele ali fornecia para ele. Imagina um cargo de confiança naquela época, era algo muito sério. Não era para qualquer um, era para uma pessoa que realmente tinha compromisso. E assim, Neemias era compromissado. Então, meus irmãos, Neemias tinha tudo para ele simplesmente cruzar os braços dele e viver a vida dele. Poxa, minha vida está legal, eu tenho um emprego legal. Vamos dizer que no nosso dia hoje, eu ganho bem, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu estou aqui tranquilo, eu tenho um respeito, eu tenho autoridade, eu estou aqui junto com o rei. Mas Neemias, ele não se conformou quando ele viu os muros de Jerusalém e toda Jerusalém, vamos dizer assim, destruída. Ele olhou com um olhar de misericórdia, meus irmãos. Ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo. Eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Neemias, ele olhou para aquela situação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a reconstruir a minha cidade, reconstruir Jerusalém, a reestruturar os muros, a levantar aquilo de novo. Aquela é a cidade de Deus, ela está destruída. E esse incômodo, ele gerou uma reação em Neemias. E meus irmãos, muitas vezes Deus tem gerado reação dentro da gente e a gente está camuflando essas reações, sabia disso? Que a gente tem camuflado muitas coisas que Deus tem colocado no nosso coração para a gente fazer. A gente recebe uma direção de Deus, você sente que é algo de Deus. Mas quer saber, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Deixa para o outro fazer. Muita gente faz isso. Muita gente se conforma com a nossa situação legal. Poxa, minha vida está legal. Você acha que não tem muita gente que olha para você, meu irmão, e acha de você que é um doido? Que você é uma pessoa perturbada por estar na igreja? Você sabe que tem gente que olha para nós, acha que a gente são pessoas bitoladas, que somos pessoas que são malucas mesmo, por estarmos na igreja. Para que você vai para a igreja, rapaz? Será que você nunca ouviu não essa pergunta? Por que você vai tanto na igreja? Por que você faz tanta obra de Deus? Sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Porque o Espírito Santo nos incomoda a fazer aquilo que Ele tem para nossas vidas. E quando a gente não se dispõe a fazer, nós sofremos. Quando a gente nega uma ação do Espírito Santo, nós sofremos por não obedecer. Mas Neemias não fez isso, irmãos.
Neemias, ele acolheu esse incômodo no coração dele de ver a cidade, os muros destruídos, e falou assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que Ele sempre nos coloca no lugar certo, Ele sempre nos coloca no lugar ideal, para que a obra dele seja alavancada, vá para frente. E não tinha lugar melhor para Neemias estar do que diante do rei, aquele que poderia ajudar, poderia patrocinar, poderia dar ajuda financeira e ajuda também com autoridade, porque para ele chegar até Jerusalém, o rei teve que dar autoridade para ele chegar até lá, senão ele não passava. Então, irmãos, a gente pode aprender um princípio aqui, que quando Deus nos incomoda com alguma coisa, é para a gente fazer, irmãos, amém? É para a gente fazer. E nós muitas vezes deixamos as coisas passarem, as oportunidades. Eu vou dizer uma coisa aqui, meu irmão: oportunidade passa. Oportunidade passa. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Oportunidade passa. E muitas vezes temos perdido muitas oportunidades por não ouvir a voz de Deus e preferir ouvir o nosso comodismo, e preferir achar que nossa vida está boa demais para que alguma coisa seja mudada, para que alguma coisa seja transformada. Meus irmãos, você quer mais coisa diante do mundo? Quer coisa mais louca do que dar dinheiro para os outros? Isso é loucura para o mundo. Quando nós falamos que nós dizimamos e ofertamos, tem muita gente que nos chama de loucos. Está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para a igreja. Isso é loucura. Tem muita gente que acha isso, que a gente é louco. E agora? Nós vamos olhar quem? Nós vamos obedecer a palavra, ou nós vamos obedecer o que as pessoas estão falando? Tem muitos obedecendo o que as pessoas estão falando e negando aquilo que é do Senhor. E, meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós colhemos os frutos. Quando nós obedecemos ao Senhor, as coisas acontecem em nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, Deus realiza os milagres em nós. E Neemias, meus irmãos, ele não se conformou com a situação legal que ele tinha. Ele não se conformou com a vida boa que ele tinha. Ele se incomodou com o povo dele. Ele se incomodou com o povo dele. E aí que começa agora um personagem enviado do inferno, chamado Sambalate. Sambalate, lembra do Sambalate? Sambalate. Eu vou te dizer algumas coisas aqui, algumas características que tem em Sambalate, que fez de tudo para impedir a obra de Deus, que fez de tudo para impedir com que os propósitos de Deus sejam realizados na vida de Neemias e na vida do povo de Deus. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia, deixa ela aberta em Neemias aí, que eu quero que você acompanhe junto comigo. Abra aí em Neemias 2:10. Acompanha comigo, Neemias 2:10, diz assim, ó: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você sabia que quando a gente se incomoda com o povo de Deus, fala assim: eu vou lá ajudar fulano de tal. Você sabia que incomoda muita gente você ajudar alguém, meu irmão? Você sabia que incomoda muita gente? Uma coisa nós estávamos refletindo, e Ivone estávamos conversando, é impressionante, a pessoa está desviada, está lá no mundão, está vivendo uma vida de derrota, de miséria, aí de repente vai alguém e leva a palavra de Deus para ela, e ela começa a se interessar pela palavra. E muitas vezes os sambalates estão dentro das igrejas. Sabe o que eles fazem? Nossa, você está indo na igreja? Ih, rapaz, mas aquela igreja lá, acho que não é a igreja certa para você não, hein? Nossa, a minha igreja é muito melhor. Está vendo essa doutrina aqui? Eles não são assim. E o que acontece com a vida da pessoa? Começa a ficar arruinada. A pessoa é enchida de dúvidas, completamente recheada de dúvida, e a pessoa não consegue nem ir para cá nem para lá. Isso já aconteceu comigo e vive acontecendo. Quantas pessoas? Ei, meu irmão, você está no lugar errado, rapaz, você tem que estar aqui junto comigo, eu vou te dar apoio. Eu ouço demais, irmãos, vem para junto comigo. Será que você não ouve isso não? E isso muitas vezes, irmãos, são sambalates que estão dentro da igreja. São pessoas que são enviadas por Satanás para tirar o foco, tirar o alvo, desviar da presença do Senhor.
E nós devemos tomar cuidado com isso. Porque todas as vezes que a gente se levanta para fazer algo de bom para o povo de Deus, certamente vai vir um Sambalate da vida para tentar atrapalhar isso que a gente quer fazer. Mas tudo que Sambalate que estava fazendo, Neemias tinha uma resposta para ele. Tudo que Sambalate fazia contra a vida de Neemias, ele se apegava no Senhor e dava uma resposta e tinha uma atitude em relação a isso daí. Sabe o que ele fez? Neemias era demais. Neemias é fenomenal, meus irmãos. Ele foi usado por Deus aqui mesmo, porque isso é algo que mexe com a gente. Você acha que Neemias saía falando de qualquer jeito? Ei, eu vou lá, eu vou restaurar assim esse muro, eu vou fazer esse aqui outro, eu vou fazer aqui outro lá. Ele não saía falando para todo mundo, não. Ele falava para quem poderia ajudar. Então eu quero te dar um conselho aqui, meu irmão. Você está precisando de conversar sobre alguma coisa? Você tem um sonho no seu coração? Não sai falando para todo mundo, não. Não sai espalhando isso para todo mundo, não. Sabe por quê? Porque vai se levantar um monte de Sambalate para tentar frustrar os seus sonhos, para tentar jogar areia nos seus sonhos, no seu projeto. Fala com pessoas que realmente possam te ajudar. Peça uma direção de Deus. Deus, para quem que eu posso falar disso aqui? Sabe por quê? Quando a gente começa a falar demais daquilo que a gente sonha, se levanta um monte de Sambalate para tentar frustrar os nossos sonhos, para tentar jogar terra, jogar areia mesmo. E é isso que ele tentou fazer aqui com Neemias. Então, uma coisa que Neemias fazia aqui, ele não saía falando do plano dele, ele foi em silêncio. Ele falou, até na palavra de Deus fala aqui, ele falou para aqueles que poderiam ajudá-lo. Então, você tem um sonho, meu irmão? Você tem um projeto na sua vida? Fala para quem pode te ajudar. Não fica falando para qualquer um, não, porque esse qualquer um vai acabar atrapalhando você, vai acabar frustrando os seus sonhos, e aí você vai perder o seu ímpeto todinho, aquela vontade. Eu creio que você já teve essa experiência de você falar, contar um projeto seu, e um enviado mesmo lá do inferno vem falar assim para você: isso aí não vai dar certo não, rapaz, fulano de tal já tentou, o outro fulano tentou também, e você vai dar errado para você também. Acaba jogando aquele balde de água fria. Meu irmão, o que é isso? É Sambalate, meu irmão. É Sambalate, é gente que não tem noção. Agora, se você confia em alguém, você conta um projeto seu, e esse irmão vem falar assim: meu irmão, você está indo longe demais, vamos orar a Deus aqui para ver se é isso mesmo que tem para a sua vida. Aí é uma resposta de Deus, meu irmão. Sabe por quê? Às vezes a gente viaja, às vezes a gente cria planos aqui que não tem condições. Então por isso que vem, meu irmão, vamos orar comigo aqui? Aí não, beleza, esse sonho é seu, glória a Deus, meu irmão, mas vamos orar sobre isso aqui? Porque está meio exagerado o negócio. Não é aquele que vai te frustrar, é aquele que vai te mostrar uma direção. Então, esse é o primeiro ponto do Sambalate aí. Segundo, o Sambalate ele vem com zombaria, desprezo e mentira. 2,19. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Zombaram. Ei, olha a quantidade de povo que vocês têm. Vocês acham que vão fazer alguma coisa nessa vida, rapaz? Esse negócio de vocês aí não está em nada, isso é uma furada. Resumidamente, o que ele falou foi isso: zombando. Irmãos, quantas vezes nós somos zombados? Quantas vezes as pessoas às vezes não falam na nossa cara, mas falam nas nossas costas? Olha lá o bobo lá, olha lá o besta, olha o que está fazendo lá, está ajudando os outros, o besta. Tem gente que fala isso, irmão, isso é verdade. Você acha que tem gente que fala nas suas costas, não? Meu irmão, se você acha isso, tem que amadurecer mais um pouquinho, hein? Que você vira as costas, o outro mete a lenha, tá? Não estou falando do pessoal da igreja, não, porque o pessoal da igreja ninguém fala mal de ninguém, né? Ninguém fala mal, só fala um pouquinho, né? Mas o pessoal fala mal, irmãos. É só virar as costas. É só virar as costas, o pessoal fala mal. E zomba mesmo. E zoa mesmo. E faz chacota mesmo. Olha lá o crente. Olha lá o camarada que estava todo arruinado. Agora está na igreja. Agora que não tem mais nada, está na igreja. Já ouviram essa? Eu já ouvi muito isso. O pastor Antônio contou comigo que lá a igreja deles é conhecida como a igreja dos empresários quebrados. Imagina, irmãos. Era conhecido, sabe por quê? Quando a pessoa começa a entrar na presença do Senhor, Deus começa a transformar. Amém, irmãos? Deus começa a transformar. E falou assim: era dos empresários quebrados. Porque hoje nós temos realmente, Tiago, muita prosperidade lá, porque Deus está fazendo. E é isso que Ele faz, irmãos. É isso que Ele faz.
A gente pode chegar quebrado, realmente moído, sem dinheiro nenhum no bolso, mal de saúde, mal espiritualmente. Deus, ele vai restaurando área por área da nossa vida. Ele vai fazendo isso. Lógico que é com o tempo. É com o tempo. Nós temos que obedecer. Então, irmãos, quando o Sanbalate fez isso, falou, começou a desprezar, Neemias, ele aumentou a disposição dele e começou a reedificar ainda mais os muros. Ele não olhou para aquilo que Sanbalate estava falando, ele olhou para aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então, meu irmão, quando alguém quiser vir zoar de você, zombar de você, dos seus projetos, ei, não olhe para o que essa pessoa está falando, olha para aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Glória a Deus. Terceiro, Sanbalate, quando ouve uma notícia boa, fica irado e faz de tudo para desanimar. Meus irmãos, tem pessoas que quando você vai contar uma notícia boa para ela, você olha para o olho dela e você vê a inveja estampada assim, aquela sensação, por que você está vivendo essa vida boa? Você olha para ela e você vê, ela só fala assim, que legal, que legal, nossa, Deus te abençoou, mas por dentro está assim, por que Deus não me abençoa também? Só abençoa esse fulano de tal aí, e eu nada. Irmãos, eu fiquei sabendo de uma história hoje, que é de arrepiar, uma pessoa que vive desse jeito que eu vou falar para vocês, ela sonha, por exemplo, ela sonha em comprar um carro novo. Se ela vê que alguém comprou um carro novo, ela se desmancha de chorar e de se questionar, por que o fulano conseguiu comprar um carro novo e eu não saio aqui dessa minha bis? Ela chora, a pessoa chora por causa disso, a pessoa se lamenta e fala, o que está acontecendo? Por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Se frustram e ficam lá com aquela cara arrastada. E sabe o que acontece com a pessoa? Cada vez ela é mais derrotada, porque ela não está olhando para Deus que pode realmente transformar a situação, ela está olhando para o humano que não pode fazer nada, e pelo contrário, ele vai passar na frente da casa dela com um carro novo, e aí que ela vai ficar revoltada mesmo. Irmãos, são coisas básicas da vida cristã que muitas vezes têm tomado conta do nosso coração. Inveja da família do fulano. Nossa, como aquele casal vive feliz, meu Deus, o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Estão na presença do Senhor, busca também que o Senhor vai ser restaurado. Irmãos, são coisas simples, são coisas básicas, mas que às vezes a gente está deixando passar. E sabe o que o Sanbalate fala? Ele fala assim, ei, fique irado mesmo, ei, tem inveja mesmo, você não vale nada, você nunca vai conseguir. Acusação. E nesse caso aqui, como Neemias, ele não se desanimou, pelo contrário, quanto mais Sanbalate falava para ele desanimar, mais animado ele ficava, porque ele sabia em quem ele cria, meus irmãos. Ele sabia quem estava com ele, ele sabia em quem ele poderia acreditar, em quem ele poderia realmente ali confiar, que aquele que é poderoso, que promete, ele cumpre. E Neemias sabia disso, mas Sanbalate não. E você acha que ele parou por aí? Não, ele continuou. No quarto Sanbalate deixa de falar e parte para atacar. Como ele viu que não estava dando jeito, poxa, eu falo para esses camaradas, quanto mais eu falo, mais esse muro está sendo levantado. Irmãos, às vezes as pessoas vão até parar de falar e vão começar a nos agredir. Está vendo que não está tendo resultado? Então, poxa, eu estou tentando desanimar esse camarada, estou tentando falar de tudo, agora eu vou partir para a porrada então. Agora eu vou partir para a violência física. E foi isso que aconteceu com ele. Sanbalate não se contentou apenas em falar, ele partiu para a atitude. E às vezes acontece isso com a gente. Tem pessoas que ficam tão iradas quando as coisas estão acontecendo, coisas boas na nossa vida, que elas partem para a agressão física, irmãos. Às vezes no nosso mundo hoje aqui, né, na nossa realidade, não acontece a porrada mesmo não. Mas a pessoa para de falar pelas suas costas e vai lá na sua frente te falar. Ele enjoa de falar pelas costas, parece, poxa, eu estou falando mal do camarada aqui, mas ele está ainda aí, então eu vou lá falar na frente dele agora.
É isso que acontece. Sanbalate fez isso com Neemias. E qual que era a tática de Neemias? Irmãos, Neemias colocou guarda dia e noite para proteção. E sabe o que muitas vezes acontece com a gente? Nós não estamos nos protegendo. Nós estamos ficando vulneráveis aos ataques. Às vezes viemos aqui na igreja, recebemos uma palavra legal, achamos que aquilo é legal para a nossa vida, mas chega na nossa casa, o nosso devocional não está em dia, não estamos lendo a palavra de Deus, não estamos orando, e o que acontece? Ataque. Está lá o Sanbalate para nos atacar. E sabe o que Neemias fez? Proteção dia e noite, meu irmão. É proteção dia e noite, é dia e noite. É nas férias também. Por que eu estou falando nas férias? Já repararam que quando você para relaxar no seu físico, muitas vezes nós relaxamos no espiritual também? Nós deixamos de lado? Eu sei porque eu falo por mim. Às vezes quando eu tiro férias, em vez de eu ler mais, buscar mais, eu acabo deixando de lado. No domingo, irmãos, que dificuldade de ler a Bíblia no domingo. Ei, não é o dia que você está folgado? O que acontece com você? Você tem problema de ler a Bíblia no domingo? Porque eu também tenho. Parece que é mais difícil. Nós estamos folgados? Poxa, vamos aproveitar, vamos fazer um culto caseiro. Ah, que culto caseiro o quê? Eu quero sair, quero passear. E aí, o que acontece? A gente não vigia e o Sanbalate vem, irmãos. O Sanbalate vem para atacar. Continuando. Sanbalate usa estratégias e uma delas é a infiltração. Sabia que muitas vezes tem Sanbalate infiltrado em nosso meio? Cuidado, irmãos. Cuidado. Às vezes no nosso meio tem Sanbalates infiltrados. E eles estão sondando aonde está a fraqueza. Nossa, ó, que lá, quando eu falar isso com fulano, ele vai explodir. Às vezes temos Sanbalate infiltrado na nossa casa, tá? Dentro da igreja e no nosso trabalho. Muitos Sanbalates às vezes tem, sabia? No nosso trabalho. Sanbalates. Pessoas que estão ali infiltradas para achar nossa fraqueza e nos detonar. Mas sabe o que Neemias fez? Ele inspecionou. Ele fez uma vistoria. Ele fez um pente fino no meio do povo para ver se tinha alguma pessoa infiltrada que não era do povo verdadeiro. Ele fez uma inspeção na família, na vida de cada um. Irmãos, eu convido você. Não faz uma inspeção na vida do outro, não. Faz uma inspeção na sua vida. Passa uma vistoria aí, um pente fino na sua vida. Já ouviram falar na malha fina? Na malha fina do governo? É quando ele desconfia que a pessoa está sonegando imposto, ele vai lá e verifica item por item do imposto de renda dele. E aí, meu amigo, se tiver algo de errado, vai ter que pagar. E assim nós devemos fazer com a nossa vida. Malha fina, irmãos. Malha fina. Vamos passar um pente fino. Pente fino é para piolho, não é? Pente fino. Já passaram pente fino no cabelo? Você acha que o pente grosso sai, o piolho? A não ser que tiver muito, né? Uma vez eu estava penteando meu cabelo normal, veio um grandão assim, mas eu era criança, tá, irmãos? Era criança. Mas o que tira piolho? Pente fino. O pente fino. E o que tira as coisas pequenas da nossa vida, que muitas vezes estão nos atrapalhando? É passar um pente fino na nossa vida, ver o que está acontecendo. E foi isso que Neemias fez. Sanbalate tenta nos tirar da presença do Senhor para lutarmos sem proteção. Sabe qual foi a estratégia de Sanbalate? Ele viu que ele não estava conseguindo nada com Neemias e ele começou a mandar recado. Ei, Neemias, vem para cá para a gente conversar. Neemias, vem para cá para a gente conversar. Eu só quero conversar com você, Neemias. E sabe o que acontece hoje na nossa realidade? Tem muitos Sanbalates querendo nos tirar da presença do Senhor, falando assim: meu irmão, vem cá só um pouquinho. Vem aqui só um pouquinho. Sai daí da igreja só um pouquinho. Para de ler sua Bíblia só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito não, mas eu só quero conversar com você. E sabe quantas vezes Sanbalate fez isso com Neemias? 4 vezes. 4 vezes ele fez isso. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados nessa área também. Ei, sai só um pouquinho da presença do Senhor. Sabe por quê? Fora da presença do Senhor, nós não temos proteção alguma. Sabe por quê que muitas pessoas estão vivendo uma vida de derrota? Sabe por que muitas pessoas estão vivendo uma vida frustrada, derrotada, mal mesmo? Porque saíram da presença do Senhor. Ouviram a voz de Sanbalate e falaram assim: eu vou lá conversar só um pouquinho. E aí, meu amigo, saiu da proteção, o Sanbalate abraçou. E aí, para sair de novo, dá um trabalho, irmãos.
Por que as pessoas se desviam da presença do Senhor? Por que muitas vezes a igreja está cheia de gente e depois a igreja está vazia de gente? Porque tem muita gente dando ouvido para um sambalate. Só um pouquinho. Naquela festa lá, só um pouquinho, não tem nada a ver. Beber, só um pouquinho, não tem nada a ver. Escutar essa música aqui que não é muito legal, só um pouquinho, não tem nada a ver. E de nada a ver em nada a ver, estamos nos afastando do Senhor e chegando pertinho do sambalate. Doido para conversar, ter aquela conversa ali. Para a gente encerrar, irmãos. Encerrar. O último ponto. Sambalate suborna pessoas de nossa confiança para nos trair. Sabia disso? O sambalate aqui da história de Neemias, ele subornou profetas que eram da confiança de Neemias para ir lá e falar com ele, para Neemias cair na cilada de um profeta, de um homem de Deus. Foram subornados para tentar tirar Neemias daquela proteção, para tentar tirar Neemias dali aonde ele era protegido. E meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo de pessoas de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo com pessoas de Deus, entre aspas. Tem muitos profetas que não tem nada de Deus. Tem muitos profetas que são realmente legítimos, falsos profetas. E nesse caso aqui, Neemias, ele passou por essa situação de suborno. Subornaram profetas para tentar sair, tirar ele da presença do Senhor. Eu tenho um alerta aqui para você, meu irmão. Cuidado com o que você está ouvindo na sua casa de mensagens de Deus, tá? Cuidado, que tem muitas coisinhas infiltradas nesse meio que muitas vezes estão fora dos padrões de Deus. Então, quando você for ouvir uma mensagem na sua casa, quando você for convidado para ir em algum lugar, cuidado com o que você está ouvindo. Preste atenção, analisa de acordo com a palavra, confere. Meu irmão, eu vou fazer um desafio para você. Você quer conferir cada ponto? Isso aqui eu te dou os pontos que eu tenho aqui e confere se não está aqui na palavra. Tá? Confere. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui, confere o que está na palavra. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui. Tá? Eu não peguei nada fora, a não ser esses dados aqui de percentual. Está tudo aqui na palavra. Do resto, é só conferir. É só conferir. Então, meu irmão, não vai aceitando tudo que as pessoas estão falando para você, não. Eu senti de Deus de falar isso para você. Há um tempo atrás, vou contar isso como testemunho. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma determinada igreja e um pastor sentiu que eu ia para lá. E aí? Meu irmão, senti de Deus, uma revelação aqui de Deus, que você vem para cá. E aí, irmãos? O que eu vou fazer agora? E agora? Pastor, não senti nada. Senti nada. Eu não senti nada. Irmãos, se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Ele vai confirmar no seu coração. Deus usa pessoas, irmãos. Ele usa pessoas. Com certeza Ele usa pessoas para falar com a gente. Ele usa. Comigo já usou várias vezes. Mas isso gera paz no meu coração. Isso gera quando você ouve, irmão, eu senti de Deus de falar isso com você. Você sente uma paz, mesmo que você não goste do que está sendo falado, mas você sente uma paz, você sente uma concordância. E agora? Que eu não senti nada. Eu falei assim, não estou sentindo nada disso não, rapaz. E aí, o que faz? Ou é de Deus ou é de Deus? Irmãos, o que é de Deus traz paz. O que é de Deus traz seriedade. O que é de Deus é algo certo. Deus não falha, meu irmão. Deus não fala coisa que não deveria. Deus não fala coisa que não acontece. Tudo que Ele fala acontece. Tudo que Ele realmente promete aqui. Ei, a maior revelação está aqui, irmãos. Aqui, ó. A maior revelação está aqui, ó. Na palavra de Deus, é ler ela. Não é ficar buscando de gente, não querendo revelar nada, não. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela fala assim, se eu não for na igreja, que eu não for revelada, eu não fui na igreja. Eu tenho que ser revelada. Irmãos, eu estou brincando com isso aqui, mas isso é coisa séria. Tem gente que está vivendo essa ilusão. Tem que ter uma revelação de Deus na minha vida. Deus dá revelação, irmãos. Eu creio nisso, ó. Domingo foi uma espetacular para mim, que 30 pessoas seriam curadas, não sei quantas foram, mas eu senti de Deus de falar isso e muito forte. E eu sei que pessoas foram curadas aqui, e eu fui uma delas, glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, Deus fala no nosso coração, mas é coisa séria.
Não é brincadeira de criança, não. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos levar Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Vamos tratar e cuidar com o sambalate da nossa vida. Vamos cuidar com essas pessoas que querem nos desviar da presença do Senhor. Vamos buscar no Senhor, irmãos. Eu e o Ivan estavam conversando, falando: gente, qual que é o único ser que não quer que a pessoa venha para a igreja? Alguém sabe me responder? Qual que é o único ser que quer que a pessoa não venha para a igreja, não participe das programações? É Satanás, irmãos. É ele que não quer. E às vezes a gente fica lá: ai meu Deus, não estou sentindo ir na igreja hoje. Que negócio é esse? Eu não estou sentindo. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de sentir, irmãos. Eu estou cada vez mais convicto que esse negócio de sentir não está com nada, se não tiver realmente uma base bíblica para esse sentir. Porque o sentir do nosso coração, ele nos leva para caminhos difíceis. Eu estava vendo a Joyce Maia falando hoje de manhã, uma mulher: eu senti que eu tinha que casar com aquele homem. Ei, mas o cara já casou. Que negócio é esse? Eu senti que eu tinha que casar com ele, mas o cara já casou, minha querida. Sente de outra agora. Isso aí não dá mais. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos basear nossa vida, nossa fé na palavra de Deus. Vamos firmar a nossa fé. Vamos firmar a nossa vida no Senhor, porque aí sim vale a pena. Aí sim vale a pena. As circunstâncias não mudaram, mas nós mudamos diante das circunstâncias. Neemias passou por dificuldades, mas ele não olhou para a dificuldade e falou assim: eu tenho um projeto. O muro vai ser reconstruído. E o muro foi construído em 52 dias. Eu creio que foi um recorde, irmãos, porque com a mão de obra escassa que eles tinham, com os materiais difíceis lá, os camaradas construíram o muro em 52 dias. Ou seja, tinha empenho, tinha perseverança. E é isso que está faltando para nós: empenho, perseverança. Neemias 13:2, para encerrar: mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amém? Nosso Deus converteu a maldição em bênção. E é isso que Ele faz na nossa vida. Aquilo que os outros tentam nos amaldiçoar, Deus converte em bênção. Aquilo que as pessoas estão falando contra você, meu irmão, contra a minha vida, que não vem de Deus, Deus converte em bênção. Aquilo que muitas vezes os nossos pais ou pessoas passadas aí profetizaram sobre nossas vidas de coisas ruins, Deus transforma a maldição em bênção. Amém, meus irmãos? E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos abençoar, porque o nosso Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas, o Senhor tem feito maravilhas em nós, Deus. O Senhor é um Deus que cuida de nossas vidas. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes temos baseado a nossa vida nos nossos sentimentos. Muitas vezes temos sentido coisas que não vêm do Senhor. Nos perdoa, Deus, e nos ajude a basear a nossa vida na fé do Senhor Jesus. Nos ajude a basear a nossa vida acreditando na Tua palavra, firmados na Tua palavra, buscando a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como Neemias, ele não desistiu diante de tanta tentativa de Sambalate, de frustrar os sonhos dele e os sonhos que o Senhor tinha para a vida dele. Ele não desistiu, ele perseverou, porque o Senhor estava ali com ele, Deus. Era o Senhor quem ministrava no coração dele: vai, Neemias, você vai conseguir, porque eu estou contigo. E Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós nos entregamos nas Tuas mãos. Pai, o Senhor está conosco, é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem está na nossa vida, é o Senhor quem está na nossa casa, Pai. Deus, vai agora, meu Deus, tirando tudo aquilo que tem impedido um casamento feliz, uma família feliz, em nome de Jesus, de pessoas que estão aqui, de pessoas que porventura não estão aqui também. Pai, vai tratando. Deus, vai abençoando o nosso trabalho também, em nome de Jesus. Se tem Sambalate, está no nosso trabalho, nos colocando para baixo, nos tentando fazer desistir, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a combater, nos dê estratégias do Senhor, Pai, que nós não possamos acreditar nessas mentiras de Satanás, mas que possamos firmar a nossa fé na verdade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, e eu entrego, Pai, a minha vida e a vida de cada irmão aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos cantar um louvor.